1 Coríntios 7, de 3 a 5. Diz assim, ó. O marido cumpra o seu dever para com a esposa e da mesma forma também a esposa o cumpra para o seu marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornar novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Eita, nós. E a pergunta é simples. Muito simples. Muito simples, Qual que é né? simples? Não pode haver mentira em programa cristão. Não pode haver mentira no programa cristão. Oi, é a pergunta? Então assim, fala aí pra gente, pra essa galera, como é que vocês lidam com sexo na vida de vocês, E a pergunta, de forma bem tranquila e a mesmo. pergunta fala de novo. Não pode haver mentira no programa cristão. E aí? Porque é o seguinte, quando a gente ouve aqui, e a palavra está dizendo assim, ó, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por um tempo, para vos aplicar a oração. Aí tem gente em casa, às vezes, Rick, que não está nem orando, E nem nem fazendo. comungando, e nem fazendo. E aí? E aí deu ruim, né? Aí deu ruim, né? Eu sei que acabou de nascer menino lá tem pouco tempo, Não, mas e aí? Como é que vocês lidam com vida sexual? Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Eu começo? Tá bom. Para. Gente, vocês querem 5 minutos? Quer que... Mas é assim, ó. Eu vou falar porque eu falei pra ela. Nós estamos vivendo a nossa melhor fase sexual da nossa vida. Uau! Depois de 2 crianças, o Samuel acorda 3, o Samuel acorda 4, o Samuel acorda 5, a Maria acorda 5. E ainda assim, eu e a Isabela tem vivido, né, amor? Eu acredito que os nossos melhores tempos sexualmente falando. Uau, Porque agora deixou de ser só prazer, mas virou satisfação. Deixou de ser só prazer e virou comunhão. Deixou de ser só prazer e tem se tornado todos os dias um ápice de intimidade. Então, assim, a gente entendeu que o sexo, por mais carnal que ele pareça, ele é extremamente espiritual. Ele é extremamente espiritual, sabe por quê? Porque a gente já fez amor orando para que a Maria Vitória e o Samuel nascessem. Uau. Por incrível que pareça. Não, quero dar um destaque para isso aí, Rick. Sair do prazer e ir para comunhão. Sair do prazer e ir para comunhão. Ah, não. Isso é lindo demais, Rick. Isso é chave. Gente. Porque se a gente pega o que o mundo fala de sexo, ele é simplesmente um gozo. É só fazer e se satisfazer. E é assim que por vezes tem se pregado sobre o sexo. Mas não é isso. O sexo, até eu ouvi um termo esses dias que eu não lembro, que é assim, aquelas pessoas que só conseguem fazer sexo com quem tem sentimentos. Aí eu vi uns comentários dessa reportagem, é como se aquilo fosse algo impossível de acontecer. Cara, mas aquilo é o que tem que acontecer. Entende? E a gente precisa ter relações sexuais, sim, com quem tem sentimentos. Então, quando a gente faz isso dentro de um casamento livre, Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e quando a gente faz, cara, você quer fazer mais, porque você é livre para fazer, você não tem amarra e você quer fazer porque você vê alegria no olhar da sua esposa. E isso é o mais bonito. Então, hoje, de verdade, a gente vive a nossa fase sexual mais madura, mais intensa. Inclusive, a gente precisa ir embora. Tô brincando. Inclusive, eles estão dizendo que tá de saída agora, nesse momento. Tá indo para casa. Segunda parte da próxima quinta-feira. Cara, mas isso aí é um amadurecimento muito grande, né, Isabela? E é tão assim, sério isso, a questão sexual, que eu passei por um câncer, né? De mama. E teve momentos difíceis. Aí vinha um capetinho assim do meu lado, assim, no ouvidinho, assim, ó. E agora? Como é que vai fazer?
Porque, velho, a mulher tá acabada. Tinha dia que eu não... Aliás, teve momentos da minha vida, que na época que eu fazia químio, que eu não aguentava dar comida pra minha filha, que eu não aguentava sentir o cheiro da comida. Pensa, essa mulher vai dar conta de fazer alguma coisa com o marido à noite. Mas é onde tá, né? Eu tive um casamento firmado na rocha. Eu tenho um casamento firmado na rocha. E meu marido, ele não casou comigo só pro meu corpinho, só por sexo, né? Ele casou com a Isabela. Uau. E ele passou por momentos difíceis também comigo. Meu Ele Deus. soube entender. Ele não precisou. A gente passou pra... Eu até aprendi isso aí. Que a gente passou pela castidade no matrimônio. Que foi o tempo que eu estive nesse processo meu de químio. A gente passou pela castidade do matrimônio. E assim... eu acho que tá assim... Como se diz? Tá melhor, é uma fase. Porque a gente entendeu ainda mais o que é o verdadeiro sexo no casamento. Às vezes a gente... Não sei, Deus tá queimando meu coração aqui pra falar. Pode falar, não, você tá aqui pra falar mesmo. Que, às vezes, assim, tem mulheres que, às vezes, pode ser que, às vezes, demore, né? Até ter filhos, alguma coisa assim. Porque, será que tá fazendo só sexo? Ou eles estão fazendo amor? Será que Deus tá ali no meio? Daquele ato? Será? E uma coisa que eu mais ri que lá em casa é regra. A gente não dorme brigado. Não dorme brigado. Dormir brigado lá em casa é a mesma coisa. Tem até uma foto que sempre roda na internet. É uma serpente no meio do casal. Todas as vezes que eu já tentei dormir com o Rick brigado, o Espírito Santo ia lá e me incomodava. Me lembrava dessa imagem. Eu falei, não quero uma cobra do meu lado aqui não. Eu quero meu marido. Às vezes eu tinha que até dar o braço a torcer e falar que ele tá certo, tudo, pra não dormir brigado. Pra mim não ter uma serpente do meu lado. E é isso. Questão de sexo, realmente. Agora tá numa fase melhor mesmo. Esse amadurecimento, né, meu amor? Ela falou que viveu um período de celibato, em outras palavras, castidade mesmo, né? E às vezes a gente precisa lidar com a ausência e também com o exagero, né? Então, assim, tem pessoas que acham que isso não é importante falar disso. E, Isabela, eu nunca ouvi alguém falar disso de forma tão bonita como eu ouvi de você. E olha que eu escuto muita gente. Eu escuto muita gente. Não é, meu amor? Isso mesmo, porque quando você passa com problema de saúde, que você vê seu companheiro do seu lado e não te cobra, aí quando você sara, você sai muito mais forte. O seu relacionamento fica mais forte. Seu relacionamento a dois, na hora do sexo, tudo. Porque ali você realmente viu quem é realmente seu companheiro. Eu acho que Não é só o sexo, né? É o amor, né? É um amor. Eu acho que se a gente tivesse escolhido um momento para falar disso, se fosse no outro momento, seria muito humano. Eu acho que Deus escolheu você, Isabela, para falar disso. E eu acredito que você tem que entregar isso para muitas pessoas de verdade, muitas famílias, muitas mulheres. Muitas mulheres que às vezes não têm sensibilidade de perceber o esforço do esposo também, né? Reconhecer como o Rick, né? Te surpreendeu, né? Pelo momento que você vivia. Então, assim, esse dia a gente tem falado muito sobre reconhecimento, né? E sexo é reconhecer o momento de cada um, né? E tentar ter maturidade cada dia mais para se sentir feliz e viver um casamento espiritual mesmo. E óbvio, não vai faltar e não pode faltar a relação sexual, mas isso é o mais importante mesmo. Isso é o mais importante da relação, porque quando o Rick está dizendo de uma comunhão, né, fazer amor orando, olha que coisa mais poderosa. Então, assim, de verdade, Isabela, eu não sei se tem mais coisa dentro do seu coração para falar disso. Eu queria te ouvir mais de verdade, porque falar disso é uma trava para muitas pessoas. Mas eu nunca ouvi alguém falar tão bonito sobre isso da forma que você falou. De verdade, eu nunca vi. Assim, compadre, uma coisa que eu tenho colocado muito mais o Rick é a comunicação também. Porque às vezes tem muitas mulheres que têm uma trava até com o marido, porque eles não sabem nem se comunicar com o marido.
Elas não sabem nem conversar com o marido, às vezes, o que gosta, o que não gosta, sabe? E assim, eu mais o Rick sempre foi muito aberto um com o outro. A gente sempre comunicou muito, sabe? A gente sempre conversou um com o outro. Sabe os limites, sabe o que um gosta, sabe o que o outro não gosta. Eu já vi casais que se vendar o olho do outro, pegar na mão, não reconhece a mão da esposa, não reconhece a mão do esposo. Eu já vi isso. Casal que já pegar na mão, passar por várias pessoas e não reconhecer a mão do seu marido. Não toca, né? Não toque, não sabe, não sente. Entendeu? E esses momentos, assim, e o que mais me tocou mesmo na minha relação toda com o Rick, desde o início, foi esse reconhecimento, sabe? Foi quando eu vi que a gente viveu a castidade no casamento. Falei, então nós dois estamos preparados para qualquer coisa mesmo. Não, depois dessa aí... Está preparado para qualquer coisa. É porque assim, né, Gilberto? Porque é muito fácil, era fácil para ele, né? Falei assim, pra que eu vou ficar com essa mulher? Aí já, como se diz, né? Tal que tá. Pra que eu vou insistir ainda? Pra quê? Se lá fora tem um fácil. Só que é onde entra a maturidade espiritual dele, né? E a minha também. Saber passar por esse momento. De não escolher o fácil, né, Rick? Fala disso, meu irmão. Porque assim, né, Gilberto? Isso é tão complexo, porque a gente vem de uma cultura de que os avós queriam levar os nossos pais pro cabaré, vamos falar direto, né? É isso mesmo. Os nossos pais, de repente, queriam nos levar, apesar que meu pai não foi esse cara que quis me levar para um cabaré, mas é que eu vi vários amigos meus com 14, 15 anos de idade já consumindo o corpo de uma prostituta. E eu não passei por isso. Porque eu também não achava que isso era ideal também. Então a gente vem de uma cultura onde o sexo, ele custa R$50. Onde o sexo, ele é encontrado na esquina. Que não precisa envolver relação sentimental, que não precisa envolver o afeto por ninguém. É só prazer e gozo. Só que eu nunca pensei eu acho que eu nunca pensei dessa maneira. Eu sempre achei que eu me relacionaria com quem houvesse sentimentos. Então, quando isso acontece no nosso casamento, e foi um período que não foi um período de 1 semana, 10 dias, 15 dias. Foram meses. Ainda assim, eu pensava, né? Cara, se eu quiser eu tenho na esquina, se eu quiser eu tenho no telefone, se eu quiser em 2 mensagens. Mas aí eu olhava para dentro da minha casa e eu via por N vezes a Maria Vitória chorando. Aí eu falava assim, se eu traio a minha esposa, mesmo que de maneira só sexual e não envolve sentimentos, eu não estou traindo só a minha esposa. Eu estou traindo a minha filha. Eu estou traindo a minha família. Eu estou traindo os meus amigos. Eu estou traindo os meus princípios. Eu estou traindo a Deus. Porque em cima desse matrimônio foi depositada uma confiança e uma credibilidade muito grande. E eu não posso trair todo esse ambiente de relacionamento e de confiança. Então nunca foi só sobre a Isabela. Nunca foi só sobre me satisfazer sexualmente. Nunca foi só sobre isso. Impactado. Eu tô impactado, meu amor, porque eu acho muito bonito isso, porque a gente começa brincando, né? Tá começando a esquentar, e é isso mesmo, nós estamos indo, vambora, a hora que tá chegando o nosso momento. Mas aí vocês, cara, vocês falaram isso com tanto amor que constrange quem tá em casa, constrange a gente com amor. Eu só falo ultimamente, né? Que a nossa também tá sendo as melhores agora, né? Só que o Gilberto, esse dia nós chamamos a atenção dele, viu? Porque o Gilberto falou que vocês estavam vivendo um momento sexual tão bacana que era capaz de você ficar grávida sem fazer. Eu falei, Gilberto, você para de falar isso, até fala Ademar. Você para de falar isso porque nós queremos continuar a fazer. É isso mesmo. Mas a maneira dele falar quer dizer a gente adotar. Né, meu amor? Uau, olha aí. Eita, nossa. Encaixados. Nossa. Mas é mesmo. É porque eu tô de camisa manga longa, mas não ia tirar aqui só pra você ver, tá arrepiado. Aí foi a forma que a gente descobriu de nascer filho. Adotando. Cara, que lindo, hein? Bonito, né? A gente tem conversado sobre isso. Um dos desejos do meu coração eu tenho de adotar uma criança. Que lindo.
Então é isso. E aí, complementando o que a Clélia falou, nós vivemos sim hoje, para você que está em casa, eu sempre falo nos meus atendimentos, que é possível sim você ter uma vida sexual saudável, uma vida sexual que te dá estímulo para te trazer alegria. É possível. É possível você que está com 20 anos de casado, 15 anos, aí você olha e fala, cara, não aguento olhar para esse traste desse marido meu, não aguento mais olhar para essa mulher minha. É possível sim, cara. Roberto, sabe uma coisa que eu descobri desde muito cedo, porque eu ouvi do meu pai? Meu pai, Clélia, uma época da vida dele que ele estava muito quebrado de grana. Meu pai não tinha presente para dar para minha mãe no aniversário dela. Aí meu pai, velho, pegou o carro, saiu de noite, 11 horas da noite. E ele foi nos canteiros da prefeitura, da 85, da T63, tudinho. E ele arrancou uma flor, um ramo de flor de cada uma daquelas coisas diferentes. E ele chegou lá em casa com um buquê desse tamanho de rosas da prefeitura. Arrancadas dos jardins da prefeitura. E foi uma demonstração de amor, uma das demonstrações de amor mais lindas que eu presenciei na minha vida. Meu pai abre até hoje a porta do carro pra minha mãe. Então, o exemplo que eu tive de romantismo do meu pai, eu trago para dentro do meu casamento. Isso é lindo isso. Então, eu já fiz isso por várias vezes. E sexualmente falando, eu sempre falo para a Isabela e para algumas pessoas que a gente tem a oportunidade de conviver e falar sobre isso, o sexo nunca acontece na hora da troca. Ele acontece de manhã, quando você acorda e fala um bom dia. Ele acontece quando você vai trabalhar e pega o batom da esposa escondido e estraga ele escrevendo no vidro. O amor da sua vida foi trabalhar. Que eu já fiz isso pra ela. Ele acontece na hora do almoço, que você vem, dá um beijo, dá um abraço gostoso, no sentido de já pegada. Assim, ó, aquela pegada mesmo. Fala assim, ó, tô aqui. Lembre-te de mim quando for mais tarde. E é nisso tudo. É nisso tudo que acontece. O sexo, ele começa na hora que você acorda. Se ele vai acontecer 11 horas da noite, meia-noite, tudo bem, não tem problema. Mas ele começa na hora que você acorda e fala bom dia. Ali já tem que existir uma intenção, não depravada, mas uma intenção clara e uma intenção em amor da sexualidade do casal. É o poder, não sou cachorro pra cruzar, quem poder, cruza é cachorro. O poder do toque, né, Rick? Acordar cedo, Aí, tocar ó, no cabelo. Homens que estão assistindo aí, ó, esposo, presta atenção no que o Rick falou, hein? E olha só. Porque o cachorro, Cléia, desculpa, compadre. O cachorro cruza, velho. Mas é isso mesmo. Ele chega ali, acha uma cadela no cio, 30 segundos ele vai embora. Ele nem se preocupa, o homem, por vezes, ele não se preocupa se a mulher dele está satisfeita sexualmente. Se ela teve o mesmo prazer que ele. É onde entra a comunicação, né? Exato. Então, cara, é assim, ó, preocupa com a sua esposa, porque o homem, ele chega no ápice da relação sexual muito rápido. Isso é orgânico do homem, não é? Então, preocupa com a sua esposa primeiro. Se ela tá satisfeita, você vai estar satisfeito também. É isso aí. Galera participando, cara, tema maravilhoso aqui, viu, gente? O Fabrício Vieira dizendo que noite abençoada. O Alex diz assim, ó, vixe, tem algo aí. E continua dizendo assim, nossa, tira as crianças da sala. Aqui tá nascendo criança, filhos adotivos aqui. Então aqui surgiu até essa moção aqui. Com certeza tem algo de Deus aí. Sim, sem dúvidas. O pessoal tá vibrando aqui. A Betânia disse que depois de conhecer o Rick e a Isabela, eu não sei olhar em um sem lembrar do outro. Quando eu vi ela grávida do Samuel, meu coração se acelerou de alegria. Eu sinto de verdade que Deus está com vocês. Pelo amor de Deus. Amém. A Cleo dizendo aqui abraço para Clélia e família. O Cleuber. Cleuber? Achei que era Cleudes aqui. Perdão, mas as minhas vistas aqui estão uma O lindeza. Eliomar. Você já Abraço. tem filhos espirituais também. Ixi, Elinha, é isso mesmo, hein? E tem que puxar a orelha desses meninos. Ô, trem danado. Esses filhos espirituais tem que puxar a orelha e às vezes faz parte. Abraço, Gilberto, família, saudade de vocês. É o Cleuber lá de Córrego do Ouro. Um abraço pra você é muito amado. Saiba disso. Todos vocês que estão aqui são muito amados. É isso aí, vamos lá, vamos avançar. Eu queria deixar só algo sobre o sexo ainda. Enquanto você não se descobrir o sentido disso para você, você vai viver ainda sem entender nada. E se você não compreender realmente isso sobre você, não é sobre a sua esposa, não é sobre o seu esposo,
plenitude sexual não é sobre fazer sexo. É continuar fazendo mesmo quando você não está no ato. É só isso. Você imagina só. Aí vem que do Rick falou. É você deixar um convite. É você comprar um bolo. É você passar a mão no cabelo. Tem esposo que não toca na esposa. Como é que vai acontecer alguma coisa? Vocês não tocam. Gilberto, você estava comigo em um movimento que nós fomos fazer de oração em uma empresa, no qual a gente espiritualmente fomos tocados em Deus para perguntar para o casal qual era a última vez que eles tinham dado um beijo de verdade, os proprietários daquela empresa. E eu me lembro da esposa levantar a mão e falar assim, eu posso responder por ele? E ela vai e responde, ele só me deu um beijo desse o dia que nós casamos. Detalhe, eles tinham 12 anos de casados. Uau, é isso mesmo, tô lembrado. 12 anos que o cara não dava um beijo de verdade à esposa dele. Dava bitoquinha de cachorro. Gente, pelo amor de Deus. Não dá, cara. Como que você acha que tá o ego daquela mulher? Não tem condição. Aquela mulher precisa se sentir amada. A mulher precisa sentir todo dia que ela é desejada, que ela é querida pelo marido dela. Porque a mulher, ela passa, comadre, muito aberta, que ela passa por nuances de corpo, de personalidade. O nosso o homem também passa, mas a mulher passa muito mais. Sim. Porque a mulher tem isso nela mais intrínseco, né? Ela quer se ver no espelho, ela quer se achar bonita. E por N vezes a mulher engorda hormonalmente falando e etc. E passa por nuances. Então se a mulher todos os dias não se sente amada, mesmo nessa montanha russa hormonal que a mulher vive, cara, ela vai ficar uma mulher com muito baixa estima. Sim, perfeito. E aí uma mulher fica 12 anos sem receber um beijo de verdade do marido, deu vontade de pegar a cadeira que eu tava sentado e jogar na cabeça dele. Sim. A gente vê Não muito tem isso.